50. Dragon Ball Legend capítulo 369, A fonte do mundo fragmentado. Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Originalmente, Shia não se importava com o reino dos demônios, mas depois de ouvir o aviso do Supremo Kai do Tempo, ele contém sua presunção. Ele refletiu, pensando bem, é impossível que Dabura seja a única especialista no reino dos demônios. Pelo menos o mundo fragmentado não poderia ter sido criado por Dabura. Shonoa, o que devo fazer depois de encontrar a origem deste mundo fragmentado? Destruir diretamente? Shia perguntou. A voz do Supremo Kai do Tempo veio do Anel do Tempo enquanto ela dizia: a fonte pode ser destruída diretamente, mas o mundo fragmentado precisa ser considerado, afinal, há muitos seres vivos residindo nele. Se puder, destrua a escuridão interior. Ok, entendi. Shia cortou a ligação com o Supremo Kai do Tempo. Nesse momento, Xiling saiu de roupão, com água ainda pingando das pontas do cabelo dourado. Ela parou ao lado de Shia, trazendo consigo uma fragrância refrescante. O que aconteceu? Saíram. O Supremo Kai do Tempo providenciou uma missão para mim. Preciso ir para o reino demônio da Terra. Enquanto trocava para uma armadura de batalha, Shia explicou para Xiling. O reino demônio da Terra. Não tem pessoas importantes lá, então por que você tem que ir pessoalmente? Xiling não tinha muita opinião dos especialistas do reino dos demônios da Terra, então suas palavras estavam cheias de desprezo. Era compreensível que a luz desprezava, pois a força do reino demônio da Terra era fraca demais. Além disso, nem mesmo o poder de batalha do governante da região, Shula, ultrapassava 100 pontos. Shia sorriu e disse: um mundo fragmentado pode aparecer, ou as forças do reino demônio do universo podem até agir. Não, nem mesmo Dabura, o rei do reino dos demônios, tem tal poder. Talvez outros especialistas apareçam. Você quer que eu e o Miers vamos com você? Não precisa, vocês dois ficam na terra. Xiling assentiu. Ela botou a gola da camisa de Shia e disse: então, você precisa tomar cuidado. Se encontrar em grande perigo, devem recuar imediatamente. HMM. Shia terminou de se vestir e estava pronto para ir quando de repente se lembrou de algo. Ele disse a Xiling: aliás, se tiver tempo, vá dar uma olhada no Piccolo e avaliar sua força atual. Rei Piccolo? Sim, mas Piccolo é um Namekiano, não um demônio puro. Corrigindo o título, Shia tirou alguns feijões senzu e um fruto da árvore do poder e disse: Kakarot certamente vai ficar mais forte sob o treinamento de Bardock. Como rival do Goku, o Piccolo não pode ser tão fraco, senão o torneio de artes marciais do ano que vem vai ser bem menos divertido. Xiling lançou um olho branco e aceitou os feijões senzu e o fruto da árvore do poder. Você e seus hobbies ruins. Que tipo de entretenimento poderia haver de uma partida entre os dois? Vai ser melhor puxar dois Saiyajins e vê-los competindo. Shia riu. Como ele poderia ter interesse em vê-los competindo? Ele só estava interessado em relembrar as memórias do passado. Além disso, se não houvesse encontro entre Goku e Piccolo no 23º Torneio Mundial de Artes Marciais, ainda seria o Torneio Mundial de Artes Marciais? Pelo menos na visão de Shia, seria bem menos divertido. Estou indo. Shia voou pelo céu e seguiu em direção à entrada do reino dos demônios. Depois que Shia partiu, Xiling arrastou Miers e voou em direção a uma aura fraca. Um vale desconhecido. A entrada para o reino dos demônios ficava em uma parede rochosa em ambos os lados do vale. Era uma entrada feita de mármore, e esculturas em relevo de demônios e monstros estavam esculpidas em ambos os lados de uma porta de pedra. A porta, que tinha mais de 10 metros de altura, já estava aberta, revelando uma pequena fresta suficiente para uma pessoa entrar. Do longo e estreito vão, uma aura sombria e maligna emanava. Bem e mal eram conceitos que tinham definições diferentes para pessoas diferentes. Como algumas pessoas dizem, as crianças não conseguem distinguir entre certo e errado, enquanto adultos só veem prós e contras, e o bem e o mal estão apenas no coração. Assim como você come bife, não pode dizer que pessoas que comem insetos não são elegantes, afinal, é elegante comer bife. Isso também não apoia a morte de seres vivos. Não se pode impor seus valores aos outros. Não é necessariamente mal matar excessivamente sem se sentir culpado, mas certamente não é bom fazer isso, sabendo que está errado. Se o padrão do bem e do mal deve ser medido por algo, ele só pode ser medido pela diferença entre os valores.
de ambos os lados e da escolha final que fazem. Xiaia pousou na entrada do reino dos demônios e, ao olhar para a fresta na porta de pedra, não pôde deixar de erguer as sobrancelhas. Dentro do reino dos demônios, havia um tipo de escuridão que os seres vivos da Terra não suportavam. Esse tipo de escuridão era emoções negativas nuas. Se alguém ficasse dentro por muito tempo, começaria a ter alucinações após ser afetado pela aura sombria. Além disso, pode causar corrompimento da alma de uma pessoa. Xiaia balançou a mão, conjurando uma camada de energia ao redor do corpo para protegê-lo, e então desfilou no reino dos demônios. A passagem escura e longa tinha cerca de 100 quilômetros, mas com algumas imagens residuais piscando, Xiaia rapidamente passou pela passagem e entrou no vasto reino dos demônios. Pelo que ele podia ver, havia apenas uma cor vermelha escura. Que lugar desolado! Xiaia suspirou suavemente e refletiu. Comparado à Terra, o reino dos demônios é mais como um lugar atrasado onde nem pássaros fazem cocô. Avançando sobre a terra rachada, Xiaia podia ver uma ampla e profunda fonte borbulhante de cor marrom. Plop! As bolhas se estilhaçaram, liberando alguns fios de vapor marrom escuro. HM. Consigo ouvir os sons de uma batalha se aproximando. Xiaia olhou à frente procurando a origem desses sons e, de fato, encontrou alguém lutando. Dezenas de demônios horríveis cercavam uma garota que usava um Sheongsan. Esses demônios não eram fortes, mas a garota havia caído em uma situação difícil, pois não conseguia lutar contra tantos deles. Olhando para a aparência da garota, Xiaia ficou um pouco surpreso. É Xixi. Porque ela veio ao reino dos demônios e entrou em conflito com os demônios. Como era um conhecido seu, Xiaia não pôde ignorá-la, então rapidamente voou para frente. Bang! 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 Após uma série de sons abafados, todos os demônios caíram no chão. Obrigado. Ah, Sr. Xiaia. Xixi estava agradecendo a pessoa que a ajudou, apenas para descobrir que seu ajudante era Xiaia. Nesse momento, Xixi descobriu de repente que Xiaia, que normalmente parecia um jovem rico de alto status e vivia com facilidade e conforto, era um artista marcial incrível. Os demônios que a cercavam não eram fracos, mas não eram páreo para Xiaia. Xiaia olhou para Xixi e perguntou, por que você veio sozinho ao reino dos demônios? Este já é a periferia do reino demônio da Terra. Então, se você continuar, estará no território do reino demônio do universo. Este lugar não é o reino dos demônios da Terra. Você já passou há muito tempo pelo reino dos demônios da Terra. Deveria seguir nessa direção. Xiaia apontou em outra direção distante. Ah! Xixi exclamou ao perceber que tinha ido na direção errada. Kami queria que eu derrotasse Chula do reino demônio, mas eu acidentalmente fui na direção errada. Xiaia tocou sua testa e disse, é melhor você voltar primeiro. O território de Chula não fica longe da entrada do reino dos demônios. Se você continuar avançando, estará na região do reino dos demônios do universo. Os demônios lá não são algo com que você possa lidar. Então é assim. Obrigada, Xixi sorriu e disse, sentindo-se envergonhada. Esqueça, vou te levar ao território de Chula. Depois de derrotar Chula, você deve sair imediatamente do reino demônio. Não é adequado que humanos fiquem muito tempo no reino dos demônios. Ok. Xixi assentiu. Então Xixi entrou suavemente no território de Chula com a ajuda de Xiaia. Enquanto olhava para a figura de Xiaia se afastando, Xixi não pôde deixar de suspirar aliviada e murmurou com medo persistente. Felizmente conheci o Sr. Xiaia, se não teria me encrencado. Eu não esperava que o Sr. Xiaia fosse um artista marcial tão poderoso. Certo, até o lançamento da família dele é tão poderoso, então como ele também não seria poderoso? Como diz o ditado, um especialista na natureza era apenas um especialista na superfície, enquanto os maiores especialistas eram aqueles que viviam na cidade. Após se despedir de Xixi, Xiaia retornou mais uma vez à periferia do reino demônio da Terra. Shunua disse que a fonte do mundo fragmentado emergiu no reino demônio da Terra, mas eu já estou em sua periferia, então, por que não encontrei nada em comum? Xiaia se acalmou e percebeu cuidadosamente as mudanças ao redor. O céu de repente pareceu estar calmo, e apenas uma aura semelhante a fogo flutuava em seu campo de visão. De repente, Xiaia percebeu algumas ondulações espaciais na direção leste. Essas ondulações eram muito sutis e estavam ficando mais fracas com o passar do tempo. Finalmente encontrei. Um leve sorriso surgiu no canto da boca de Xiaia, e ele brilhou, correndo em direção ao local de onde vinham as ondulações espaciais. Quando chegou,
Ficou surpreso com o que viu. Havia inúmeros corpos espalhados por toda parte dentro de uma área de 1 quilômetro. Havia demônios, humanos e até muitas bestas demoníacas desconhecidas e animais raros. No meio do deserto carregado de cadáveres, uma gema vermelha cristalina exalava uma aura estável. Afetado por isso, o espaço ao redor fervia rapidamente, e a energia fluía para trás, como um rio, sendo absorvida pela gema de cristal vermelho. Xiaya, esta é a fonte do mundo fragmentado. A voz jovem do Supremo Kai do Tempo de repente soou nos ouvidos de Xiaya. Dragon Ball Legend capítulo 370. Outro mundo. Xiaya olhou para a gema de cristal vermelha brilhante à sua frente, franzindo a testa enquanto refletia. Será que essa gema comum pode realmente criar um mundo fragmentado? Xiaya sabia que criar um mundo fragmentado exigiria operações meticulosas. Com um pouco de descuido, não só o mundo fragmentado não seria produzido, como o espaço também colapsaria. Xiaya perguntou ao Supremo Kai do Tempo, o que é esse cristal? Pensar que pode produzir um mundo fragmentado. O Supremo Kai do Tempo ficou em silêncio por um tempo antes de uma voz desanimada soar. Também não sei o que é, talvez tenha sido apenas criado, mas tenho certeza de que pode fazer com que a Terra produza um mundo fragmentado semelhante. Droga! Deve ser o povo do Reino dos Demônios que desenvolveu este cristal. A voz do Supremo Kai do Tempo estava indignada e cheia de raiva. O povo do Reino dos Demônios faz isso não apenas para destruir as regras e regulamentos do universo, mas também para aumentar sua carga de trabalho. Então eu vou destruí-lo imediatamente. Cuidado, esse cristal pode criar um mundo fragmentado. Se achar algo estranho, é melhor tomar cuidado, exortou o Supremo Kai do Tempo. Xiaya assentiu. Ele sabia que o cristal poderia dividir um mundo fragmentado do universo 7 e até do multiverso, então a energia contida nele certamente não seria pequena. Se não fosse tratado com cuidado, todo o reino dos demônios e até a Terra poderiam desaparecer instantaneamente. Xiaya controlou cuidadosamente a habilidade espaço-temporal e a envolveu ao redor do misterioso cristal, e então, exerceu um pouco de força. Caixa. O cristal rachou e, como resultado, a energia dentro do cristal pareceu ter perdido o equilíbrio e começou a entrar em erupção repentina. O poder era como um rio torrencial, incessantemente agitado. Mesmo com sua força atual, Xiaya não conseguia conter por um momento. Não é bom. A expressão de Xiaya mudou drasticamente, e uma luz fria brilhou em seus olhos. Instantaneamente, ele se transformou no modo Super Saiyajin 2. Arcos elétricos prateados brancos se entrelaçaram ao redor de seu corpo, e a saída de energia espaço-temporal em sua mão aumentou subitamente várias vezes. No entanto, só conseguiu suprimir a energia que irrompeu. Que energia espaço-temporal tão louca! Xiaya murmurou em seu coração, seus olhos fixos no cristal vermelho não muito distante. Com seriedade, ele reuniu toda a sua força para enviar energia. Finalmente, na colisão de poder, o cristal perdeu gradualmente a batalha e inevitavelmente se estilhaçou em grânulos semelhantes à areia, antes de se dispersar com o vento. Nesse momento, o Supremo Kai do Tempo gritou alarmado. Este cristal é um material especial que foi formado usando energia espaço-tempo. O povo do Reino dos Demônios já sabe como desenvolver algo assim? Não é bom. Se esse tipo de cristal pode ser produzido em massa, eles não poderão criar mundos fragmentados à vontade. Isso é uma grave violação das regras e regulamentos do universo. A Suprema Kai do Tempo fervilhava de raiva, como se alguém tivesse destruído seu brinquedo favorito. Xiaya ficou chocado. Ele perguntou, criando um mundo fragmentado à vontade. Não deveria ser tão sério, certo? Talvez seja mais sério que isso. Este incidente pode ser apenas o primeiro teste do cristal, mas está longe de ser bom. Aquela toa. Ela está criando um grande problema para mim de novo. Xiaya, vou te dar as coordenadas do mundo fragmentado recém-formado. Você precisa entrar e dar uma olhada. Destrua qualquer coisa perigosa dentro enquanto eu vou contatar o Reino do Tempo. Um raio roxo veio direto do céu. Xiaya sabia que eram as coordenadas que o Supremo Kai do Tempo lhe passou. Reino do Tempo? Talvez seja o reino divino responsável pelo tempo. Xiaya balançou a cabeça ao ouvir outro termo desconhecido. Semelhante a Zeno do multiverso, que estava no auge de todos os universos, mas apenas para o departamento espacial, mas para o departamento do tempo, o Reino do Tempo pode ser o ápice. O status do Reino do Tempo pode ser superior ao do mundo onde Zeno está localizado. Afinal,
Toda vez que houver uma mudança na linha do tempo, isso criará um novo multiverso com um conjunto completo do sistema Zeno. No aspecto do tempo, o reino do tempo ainda está acima de Zeno. No entanto, cada um deles cumpre suas respectivas funções. Talvez, o mundo de Zeno esteja no mesmo nível do reino do tempo. Tempo e espaço, cada um tem sua existência, mas todos existem de forma unificada e são indispensáveis uns para os outros. Talvez, em um nível mais alto, Zeno também seja uma existência que é única em todos os mundos. Nos estágios mais avançados, Dragon Ball World é realmente um mundo unificado e completo, especulou Shia. Mas o que pensar nisso tem a ver comigo? Shia riu de si mesmo. Essas coisas ainda estavam muito longe dele. Além disso, ele precisava primeiro terminar sua missão atual. Olhando para as informações no anel do tempo, Shia acionou a energia espaço-temporal em seu corpo com toda a sua força e de repente sentiu vontade de voar pelo céu. O corpo de Shia se transformou em um raio de luz que de repente atravessou a barreira do universo e entrou no espaço colorido. Lá, 3 enormes espaços multiversos azul profundo estavam próximos uns dos outros. Cada espaço tinha 12 bolas coloridas de polo aquático, agrupadas em pares, dependendo umas das outras. No multiverso onde Shiar estava localizado, ele encontrou a localização do universo 7, com fragmentos de cristal grandes e pequenos flutuando pelo universo 7. Cada fragmento representava um mundo miniatura incompleto. De acordo com as coordenadas fornecidas por Shinoa, o Supremo Kai do Tempo, Shiar entrou em um dos mundos muito pequenos. Plop! Como se tivesse passado por uma camada de membrana de água, Shiar se viu em outro mundo. Cercado pelo espaço escuro como breu, a luz cintilante das estrelas era como o brilho dos vagalumes na noite de verão, borrada, mas impossível de ignorar. Este mundo é muito pequeno. Shiar primeiro determinou. O mundo fragmentado não era muito grande. Em seus sentidos, Shiar só conseguia sentir a existência do sistema solar, e além disso, toda a luz estelar parecia estar embutida em uma cortina esférica negra, o que era irreal. A luz das estrelas era a projeção do universo 7, e apenas o sistema solar no centro era real. Shiar parou no espaço por um tempo e então voou em direção à Terra. A Terra estava muito próxima, então Shiar logo pousou nela. Ele olhou para as pessoas que passavam, mas percebeu que os terráqueos daquela época eram muito atrasados em tecnologia. Não, era simplesmente os tempos antigos. A Terra neste mundo ainda é antiga. Não sei quantos anos se passaram desde o início do Shiar caminhava tranquilamente pela estrada lá nascente edifício. Seu vestido, que estava fora de sintonia com os tempos, o fazia se destacar entre a multidão, atraindo a atenção das pessoas ao seu redor. Shiar os ignorou e chegou a um restaurante. Ele pediu alguns acompanhamentos e comeu sozinho. No entanto, a culinária dessa época era muito simples, muito menos luxuosa do que do futuro. Depois de comer um pouco, Shiar começou a ouvir atentamente as conversas das pessoas sentadas na mesa ao lado, tentando determinar a era atual. Normalmente, lugares como restaurantes, casas de chá e outros eram os mais adequados para coletar informações. No entanto, Shiar não obteve nenhuma informação útil. Talvez, por causa da era atrasada, a informação fosse difícil de obter. As pessoas no restaurante conversavam sobre todas as coisas triviais de suas cidades. Shiar estava preparado para pagar as contas e partir quando uma notícia chegou ao seu ouvido. Ei, você ouviu? O famoso mestre Nanlin escalou a Torre Corin há pouco tempo e, após receber orientação do imortal Corin, agora planeja abrir uma escola na Montanha Orin. Ah, eu conheço, parece se chamar Templo Orin. Mestre Nanlin é um grande mestre de artes marciais. A escola dele será definitivamente muito próspera. Enquanto as pessoas no restaurante falavam sobre o mestre Nanlin, falavam sem parar com os olhos cheios de reverência. Mestre Nanlin, Templo Orin? Shiar ficou atônito ao murmurar, o Templo Orin acabou de ser fundado. Parece que ainda faltam alguns anos para o início da história. Shiar sabia que o Templo Orin foi fundado há 300 ou 400 anos, e talvez até mesmo o mestre Mutaito ainda não tivesse crescido na era atual. Dragon Ball Legend capítulo 371, Alho Jr. Eu deveria primeiro dar uma olhada na Torre Corin. Como o mundo já foi criado, seu criador deve querer ter um certo nível de compreensão do mundo por meio da observação, o que significa que a pessoa deve estar se escondendo. Shiar pensou por um momento e decidiu ir primeiro até a Torre Corin. Shiar sabia que,
Para uma pessoa assim ser capaz de manipular o cristal vermelho para criar um mundo fragmentado, certamente não seria fraco. No entanto, Xiaia não sentia nenhuma aura poderosa nesta terra. Talvez essa pessoa esteja se escondendo ou tenha entrado em um espaço dimensional como o reino dos demônios. Xiaia não pensou muito e voou diretamente em direção à Torre Corin, a distante terra sagrada de Corin. Na era atual, o mundo das artes marciais estava florescendo. Em poucos anos, várias pessoas já haviam subido ao topo da Torre Corin, e algumas até foram reconhecidas por Corin, entrando assim no mirante para treinar. Xiu, xiu, xiu. Xiaia afastou o vento gelado com sua aura enquanto voava em direção ao topo da Torre Corin, alcançando o topo em questão de segundos. Nesse momento, Corin sentiu uma aura poderosa se aproximando do pico da torre. No entanto, todo o seu corpo estava preso pela estranha aura, deixando-o imóvel. Quem veio à terra? Ele está vindo aqui. Aqui está ele. A voz de Corin apenas caiu quando uma figura dourada apareceu em sua visão. Ao sentir a vasta aura emitida por Xiaia, a testa de Corin pingava suor. Ele perguntou cautelosamente: Vossa Excelência, quem é você? Xiaia analisou Corin enquanto ele refletia. Mesmo que seja apenas um mundo fragmentado, a Terra parece ter seu sistema, e não parece estar em caos porque é um mundo pequeno. Seja a reencarnação do submundo ou o reino dos demônios, ambos parecem ter sido revisados junto com o tamanho do mundo. Isso deve ser porque mundos com regras e regulamentos incompletos não podem nascer, e mesmo que nasçam, colapsarão no instante. Este é o mistério das regras e regulamentos do universo. Que maravilha! Corin imortal, você sentiu alguma aura estranha ou maligna surgindo na terra no topo da torre? Não. Corin respondeu honestamente. Não. Xiaia franziu as sobrancelhas e de repente olhou para o segundo andar da torre Corin. Havia outra pessoa treinando, um artista marcial que havia escalado a torre Corin. Quem é aquele lá em cima? Corin respondeu imediatamente. É um artista marcial que acabou de escalar a torre Corin chamado Mestre Mutaito. Xiaia ficou surpreso e assentiu. Ele refletiu. Já que o Mestre Mutaito está aqui, ele pode confirmar a era atual. Como o Mestre Mutaito ainda é jovem, não sei quando o Rei Piccolo vai aparecer. Ah, a propósito, o Kami da Terra não foi substituído? Ainda não. Mas atualmente, há dois sucessores que estão competindo pela posição de Kami. Corin não sabia por que a pessoa à sua frente perguntava algo irrelevante, mas não ousava ser negligente. Existem dois sucessores. Tudo bem. Xiaia assentiu. Antes do Rei Piccolo aparecer, o Namekiano ainda não havia dado a posição de Kami. Parece que alguém está competindo com ele pela posição de Kami. Parece que ele se chama Alho, mas depois de perder, se degradou a demônio e ameaçou voltar para a vingança depois de 300 anos. No entanto, Garlic morreu de morte natural 300 anos depois, e seu filho, Garlic Jr., liderou seus subordinados para atacar o Miradinho, mas no fim, Goku e Piccolo o forçaram a entrar na zona morta que ele criou e o selaram permanentemente lá dentro. Espera. Uma luz brilhante brilhou na mente de Xiaia, como se ele tivesse agarrado algo. A pessoa que usou o cristal vermelho para criar um mundo fragmentado não seria o Alho Jr., certo? Como um demônio de alto nível, a força de Garlic Jr. deve ser suficiente para ativar o cristal vermelho. Os olhos de Xiaia se estreitaram, e uma aura gelada irrompeu de todo o seu corpo. A aura ilimitada e majestosa se transformou em um turbilhão girando acima da Torre Corin. Como resultado, os objetos ao redor foram levados pelo vento. A boca de Corin se abriu de espanto. O ar gelou como se dezenas de geladeiras tivessem sido ligadas juntas, fazendo Corin estremecer. Depois de um bom tempo, Xiaia percebeu que sua aura era forte demais, então a conteve e disse: treine bem o Mestre Mutaito. Talvez, no futuro, uma catástrofe ocorra no mundo humano. Xiaia avisou Corin com um pequeno aviso e, independentemente de Corin entender ou não, ele deu um passo e voou ainda mais alto, acima do miradão. Reino Celestial, Lookout. Como sempre, exceto por algumas nuvens flutuando no vasto e vazio céu, não havia mais nada ali. Xiaia atravessou as nuvens e pousou em uma laje. Ao longe, viu duas pessoas vestidas de forma estranha sentadas eretas no chão, meditando. Entre as duas pessoas, uma tinha pele azul esverdeada e a outra era o familiar Namekiano. Eles eram Garlic Namekianos que não se separaram em Rei Piccolo. Esse jovem Namekiano era tão bom quanto Nail, seu talento era extremamente alto,
E ele era atualmente ainda mais poderoso que os Kami das gerações posteriores. Para ser um Kami, ele se dividiu em dois, desperdiçando tanto talento latente excelente sem motivo. Vale a pena. Xiai apenas suspirou de arrependimento e voltou a olhar para outra pessoa. Ele é Garlic, pai de Garlic Jr. Enquanto eu cuidar dele, o Garlic Jr. certamente vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Nesse momento, o Sr. Popo se aproximou e disse a Xiaya: Senhor, você tem o token do Corin? Xiaya se sentiu divertido. O Sr. Popo estava escolhendo como desafiante de Kami. Xiaya balançou a cabeça, sentou-se diretamente no chão e disse: Não vim desafiar o Kami. Só estou esperando alguém aqui. Ok. O Sr. Popo assentiu e parou de se importar com ele. A missão do Sr. Popo era proteger o vigia e cuidar de Kami. Como Xiaya não veio desafiar Kami, a menos que ele cause problemas, o Sr. Popo não se importaria nem um pouco. Xiaya esperou no lookout por 3 dias. 3 dias depois, Kami apareceu. Ele era um homem velho com uma longa barba que usava uma túnica divina. Ele parecia gentil e enérgico. Xiaya olhou para Kami e fechou os olhos novamente. Um ser com poder de batalha em torno de 200 não era suficiente para despertar a atenção de Xiaya. Alho, volta. Há muita escuridão escondida no seu coração. Eu não vou te escolher como Kami. Enquanto dizia isso, Kami olhou para Xiaya. Ele não conseguia enxergar através do jovem loiro de olhos verdes à sua frente. Então, Kami se virou para o Namekiano e disse: Você, venha comigo. Você vai morar no Mirante a partir de agora. Sim. O jovem Namekiano respondeu sinceramente. O rosto de Garlic estava sombrio enquanto a raiva se acumulava em seu coração. Ele rosnou: Kami, por que você escolheu esse cara sem nome? Só eu me qualifico como o melhor sucessor. O Kami humano parou e disse indiferente: A escuridão no seu coração já afetou sua personalidade. Além disso, por que você ainda não foi embora? Depois disso, uma aura poderosa pressionou Garlic, fazendo sua pele alternar entre verde e branco. Enquanto isso, a raiva de Garlic continuava a se acumular, prestes a explodir. No entanto, esse lugar era, afinal, o Mirante. Então Garlic não ousou ser imprudente e escolheu desistir. É melhor lembrar que, mais cedo ou mais tarde, eu voltarei. A posição de Kami só pode ser minha. Depois de cuspir palavras ferozes, Garlic imediatamente planejou deixar o mirador. No entanto, naquele momento, uma voz indiferente e sombria ecoou no vasto espaço, como se fosse acompanhada por um sussurro baixo vindo do purgatório abismo, transmitindo uma sensação muito opressiva. Pai, você está desistindo tão fácil. Essa posição insignificante do Kami, deixa eu, Garlic Jr. assumir. Sentindo que uma imensa aura negra havia chegado ao lookout, a expressão do Kami humano mudou drasticamente. Ele gritou com voz firme: Vermes do reino demônio, vocês ousam invadir o mirante. Você não tem medo da ira dos deuses? Deuses? Ah! Só pelo Kami deste mundinho, você quer me assustar, Alho Jr. O som simplesmente caiu, e uma sombra azul esverdeada carregando uma aura sinistra e sangrenta pisou no mirante. No momento em que Alho Jr. pousou, todo o mirante tremeu intensamente. Dragon Ball Legend capítulo 372, eliminando o demônio. De onde você veio? O Kami humano questionou com voz firme. Ele sabia que o demônio à sua frente não vinha do reino dos demônios que conhecia. No reino dos demônios, não existia um demônio tão poderoso. Mesmo somando todos os demônios do reino dos demônios, eles não seriam tão fortes quanto ele. Garlic Jr. ignorou o Kami humano e se virou para olhar para Garlic. Ele balançou a cabeça enquanto estalava a língua e disse: Pai, estou muito decepcionado com você. Esse é só um Kami insignificante, mas ele te deixou tão assustado que nem ousou desabafar a raiva no seu coração. Como você me chamou? Pai? Garlic foi pressionado tanto pela aura imponente de Garlic Jr. que um desejo de jurar lealdade a ele surgiu em seu coração, mas ao ouvir a forma como Garlic Jr. o dirigiu, seu coração tremeu. Garlic Jr. disse: Eu vim de um mundo daqui a 300 anos. Para chegar a esta era, criei um mundo, mesmo que seja apenas um pequeno mundo fragmentado. Garlic Jr. explicou calmamente. Neste pequeno mundo, seu poder estava em um ápice absoluto e inquestionável, e não havia pressão para falar. Você é minha. Filho. Garlic ficou surpreso ao perguntar. Na verdade, eu tenho um filho tão poderoso.
Naquele momento, Galik suspeitou que ele estava sonhando, então se beliscou. Não é um sonho. Galik Jr. levantou os lábios em zombaria imperceptivelmente. Depois disso, seu olhar caiu sobre o caminho humano, e os cantos da boca se ergueu levemente. Neste mundo, Alho Jr. era o único governante supremo, e o Kami era insignificante aos seus olhos. Nesse momento, Galik Jr. viu Xiaia sentado quieto ao lado e exclamou surpreso: "Ah, tem outra pessoa aqui." O Kami humano franziu a testa, não porque estivesse insatisfeito por ser ignorado o tempo todo, mas porque descobriu que uma aura indistinta havia emergido de repente do jovem. Kami achou a aura um pouco familiar, mas o tempo era curto demais para registrá-la. Nesse momento, Xiaia abriu os olhos e se levantou. "Ah, você acabou de dizer que este mundo foi criado por você, certo?" Xiaia olhou para Galik Jr. e caminhou em sua direção passo a passo. "Você pode me dizer como criou esse mundo fragmentado?" Enquanto olhava para Galik Jr., a aura imponente ao redor de Xiaia se multiplicava várias vezes a cada passo que ele dava. Tum, tum, tum. A aura imponente era como um tambor, fazendo o ar tremer. Quando Xiaia chegou ao lado de Galik Jr., a aura profunda e poderosa o pressionava como uma montanha elevada. Sob a aura majestosa de Xiaia, o vigia quase desmoronou. A aura fez todos os presentes se sentirem como se estivessem em um pequeno barco no meio do oceano, à beira de virar. Galik Jr. não parecia mais calmo. Suas pupilas negras encolheram, e seu coração disparou. Seu rosto ficou pálido. "Você? Quem diabos é você? Não deveria haver alguém como você nesta era." Galik Jr. lançou um olhar fulminante enquanto uivava. "Como pode haver uma pessoa tão poderosa neste mundo, 300 anos no passado?" Xiaia sorriu levemente e disse: "Naturalmente, não sou uma pessoa desta época. Vim aqui correndo atrás de você." Depois disso, Xiaia estendeu os dedos e o anel do tempo roxo produziu cores deslumbrantes sob a luz do sol. "Você é Vossa Excelência à toa, o chamado guardião?" A garganta de Alho Jr. ficou seca, e ele ficou amargo. Ele sabia que não conseguiria escapar na frente de um executor do tempo. "Toa. É aquela pessoa que te deu o cristal do espaço-tempo. Parece que tudo isso está sendo manipulado por alguém nos bastidores." A expressão alegre de Xiaia desapareceu enquanto seus olhos afiados encaravam o Galik Jr. As ações de Galik Jr. não estavam apenas destruindo o equilíbrio do universo, mas também buscando problemas. Com aqueles que buscavam confusão, Xiaia nunca era educado. O corpo de Xiaia desceu e depois desapareceu. Quando Xiaia apareceu novamente, seu ataque, que foi leve como uma pena, já havia atingido o corpo de Galik Jr. Galik Jr. ficou atônito. Ele não conseguiu reagir a tempo quando uma dor intensa surgiu de repente em seu abdômen. Parecia ter sido atingido por um trem pesado, fazendo seu corpo voar descontroladamente e cair em um corredor. Bang! Os fragmentos de pedras caíram no chão, com Galik Jr. enterrado sob os escombros. "Ah!" Quando Galik Jr. bradou, as pedras que o cobriam foram instantaneamente lançadas para longe. Cada pedra acelerava a velocidades extremas, disparando como balas. Xiaia estendeu o dedo e o balançou algumas vezes à sua frente, jogando as pedras voadoras para longe. Ao ver isso, a expressão de Galik Jr. mudou. Seu corpo baixo de cor azul esverdeada de repente se transformou em 2 metros de altura, com a pele ficando azul escura. Os músculos por todo o seu corpo se dilataram, aparentemente cheios de poder explosivo. No entanto, não era nada aos olhos de Xiaia. TSC, 2,5 milhões de poder de batalha. Fico imaginando como ele treinou. Xiaia murmurou. Após sua transformação, a força de Galik Jr. aumentou muito, gerando tornados violentos que fizeram o mirante balançar. Eles são tão poderosos. Naquele momento, fosse o Kami humano ou o jovem Namekiano, ambos ficaram atônitos. Para ambos, que tinham um poder de batalha de apenas algumas centenas, a existência de Xiaia e Galik Jr. era como um deus de verdade. À sua frente, o Kami humano e o jovem Namekiano eram tão humildes quanto mortais, aparentemente insignificantes. Droga! Por que você apareceria neste mundo? Este é o mundo que eu criei. Deve ser governado por mim. Galik Jr. rugiu, e seus olhos se arregalaram. Ele pisou no chão com força e atacou Xiaia. Governado por você?
Continue sonhando. Xiaia retrucou. Quando Galik Jr. se aproximou, Xiaia agarrou seu pulso e então exerceu uma força. Caixa. Sangue espirrou em todas as direções enquanto o braço de Galik Jr. se soltava. Ah! Após um grito de partir o coração, os olhos de Galik Jr. ficaram vermelhos, e seu corpo inteiro tremeu. Nesse momento, ele acordou para a realidade, e seu coração estava cheio de medo. Ele queria criar um pouco de distância entre ele e Xiaia. No entanto, o cabelo dourado de Xiaia brilhava, e ele encarava Galik Jr. sem a menor emoção em seus olhos verdes. Xiaia acenou com o braço, e o espaço ao redor ficou pegajoso de repente, fazendo Galik Jr. congelar no ar. Nesse momento, o espaço colapsou repentinamente com um estrondo, e um poder espacial descontrolado explodiu do ponto de colapso. Galik Jr. foi despedaçado pela energia furiosa. Em poucos instantes, o espaço voltou a ficar suave, como se o evento anterior nunca tivesse acontecido. Os outros engoliram um gole de saliva. Eles foram dominados pela estranha cena diante de seus olhos. Senhor. O caminho humano tentou falar, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Xiaia assentiu levemente, e então olhou para Galik com indiferença. Assustado, Galik recuou e tentou pular da borda do mirante, mas nesse momento, um feixe de energia brilhante disparou e penetrou no peito de Galik, esmagando instantaneamente seu coração. Depois disso, seu corpo caiu da borda do lockout. Depois de lidar com Galik, Xiaia disse indiferente: se for deixado vivo, esse Galik será um desastre, então resolvi ele por você. Obrigado. O caminho humano reagiu e disse prontamente. Ele também sabia que Galik não poderia ser deixado vivo, mas como Kami, ele não podia cometer o ato. 1. Treine bem a pessoa ao seu lado. O significado da existência de um Kami é proteger a Terra, e os métodos de proteção são muitos. Vencer o mal não é necessariamente um método. Um Kami não precisa ser gentil, cegamente. O significado por trás das palavras de Xiaia era que a escuridão no jovem Namekiano não era nada. Todos dizem que Buda é compassivo, mas é importante notar que também existe um Vajrapani raivoso no budismo. O Kami humano assentiu pensativo. Se fosse outra pessoa, ele não necessariamente ouviria, mas Xiaia era diferente. Ele acabara de mostrar seus métodos implacáveis, deixando uma impressão profunda no coração do Kami humano. Além disso, o estranho era que ele sentia uma supressão natural vinda da dimensão de Xiaia. Será que essa pessoa é um deus de alto nível? A humana Kami refletiu. A supressão dimensional de Xiaia veio do treinamento na estrela do Deus Criador. O status de alguém que havia ultrapassado do 100º nível da estrela do Deus Criador era muito maior do que o rei do inferno do submundo. Assim, naturalmente, o status de Xiaia estava acima dos Kami da Terra. Dragon Ball Legend capítulo 373. Uma maga extraordinária Tua Xiaia ficou quieto no apanhador por um longo tempo enquanto o vento suave passava por ele, trazendo um leve frio. Após o fim de Galik Jr., a questão é que finalmente foi resolvida. Xiaia pulou do mirante e entrou em contato com o Supremo Kai do tempo enquanto caía. Shonoa, verifique se há outras anomalias neste mundo. O outro lado do ringue ficou em silêncio por um tempo. Depois de alguns minutos, a voz alegre da Suprema Kai do tempo pôde ser ouvida quando ela disse: MHM, não há nada de incomum. Registrei esse mundo fragmentado nos registros, formando um livro na biblioteca flutuando na extremidade do universo. Por enquanto, nenhum problema deve acontecer. A biblioteca Espaço-Tempo era a casa e local de trabalho do Supremo Kai do Tempo. Vendo que não havia nada a fazer ali, Xiaia estava pronto para retornar ao mundo original. De repente, o grito de Shonua pôde ser ouvido no anel. O que aconteceu? Xiaia perguntou apressadamente. Shonua gritou ansiosa. Não é bom. Há uma aura poderosa se aproximando do mundo fragmentado em que você está. Essa aura pertence ao Toa do reino dos demônios. Xiaia ficou atônito e disse: quem é Toa? Você precisa me explicar em detalhes. Ele já ouviu o nome Toa várias vezes da boca de Uzi Shonua, mas não tinha nenhuma impressão dessa pessoa. Shonua explicou: Toa é uma das duas controladoras espaço-temporais além de você no universo 7. Ela é a irmã mais nova de Dabura, o rei do reino dos demônios. Ela é conhecida como a maga do reino dos demônios que, junto com outra controladora, Mira, tentou em vão ressuscitar o antigo demônio Demigra. Após uma pausa, Shonua continuou: o antigo demônio,
Demigra, é extremamente poderoso. Embora sua força não pudesse ser comparada à do Deus da destruição do seu universo, Berus, sua força residia na capacidade de se fundir continuamente com universos paralelos. Quando o número de fusões atingir certo nível, nem mesmo seu Zeno pode ser capaz de eliminá-lo. Shiar entendia que, embora o poder de Demigra fosse menor que o de Berus, não era muito pior, especialmente sua assustadora habilidade de assimilação. Os controladores espaço-temporários do reino dos demônios, Toa e Mira, criavam continuamente mundos fragmentados para ressuscitar Demigra. A irmã da Dabura. Eu não esperava que o rei do reino dos demônios fosse uma demônia feminina. Como está a força da Toa? Shiara estalou os lábios e perguntou. Shonua respondeu com voz frustrada. Não sei. Nunca a vi agir antes. Ela sempre esteve escondida nos bastidores. Geralmente é Mira quem toma a iniciativa. Shiara refletiu sobre as palavras do Supremo Kai do Tempo, ou seja, a irmã de Dabrura, Toa, talvez não seja uma pessoa fácil de lidar. A informação é pouca demais, e até seu poder de batalha básico é desconhecido. Onde está Toa agora? Eu não sei. Shiara não pôde deixar de revirar os olhos enquanto refletia. Shonua realmente não sabe de nada. Logo depois, Shiara cortou o chamado de Shonua. Desde que Toa veio a este mundo, Shiaya sempre poderia tentar sentir seu ki. O mundo fragmentado tinha apenas o tamanho de um sistema solar, e também, sentir que era o forte de Shiaya. Depois disso, Shiaya prendeu a respiração e se concentrou, sondando cuidadosamente. De repente, ele abriu os olhos e, com um estrondo, lançou uma lâmina espacial em direção a um lugar distante. De repente, como se uma tira de tecido tivesse sido rasgada, uma ondulação ondulante apareceu no espaço tranquilo. Então, uma luz branca piscou algumas vezes, e uma fenda espacial com mais de 100 metros de comprimento apareceu de repente. Na periferia da fenda carmesim do espaço, uma mulher alta saiu calmamente. A mulher tinha um longo e requintado cabelo prateado acinzentado caindo atrás das costas, uma figura atraente e um rosto bonito e encantador, liso e delicado. Os fios de cabelo na frente da testa caíam até o peito, e as roupas justas como o carmesim que usava realçavam sua figura extremamente atraente. Seus braços e panturrilhas estavam cobertos por um pano preto, e a borda do vestido naturalmente caía pela cintura como uma capa. Ela segurava um bastão grande e fino e pontiagudo na mão, como uma varinha mágica nas mãos de um mágico. Essa mulher era Toa, irmã de Dabura, o rei do reino dos demônios. Ela está muito bonita, mas cheia de malícia. Além de se sentir atônita no início, Shiaya sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele sentia isso não por causa da força de Toa, mas pelo desprezo nos olhos roxos dela. Aos olhos dela, não havia nada que não pudesse ser morto. Para ela, todos eram formigas humildes. Essa mulher é a Toa. Que aura de rainha tão poderosa, murmurou Shiaya. Ele não ousava levá-la levianamente. Uma voz gélida saiu da delicada boca de Toa. Então, você é o ajudante que o Supremo Kai do Templo encontrou? Ei, ela tem sorte de encontrar outro controlador espaço-tempo. A aura divina em você me deixa enjoado. Eu realmente quero te matar imediatamente. Ei, mas hoje só vou dizer oi. Será que você pode me impedir? Ah! Toa deu um sorriso encantador, e então seu corpo se transformou em uma imagem residual que gradualmente desapareceu até desaparecer completamente. Isso não era como a habilidade espaço-temporal, nem uma técnica secreta como a transmissão instantânea. Em vez disso, era uma habilidade ainda mais mágica, informe sem vestígios, assim como tinta que permeia a água, dissipando-se pouco a pouco. Quando chegou ao local onde Toa desapareceu, Shiaya franziu a testa. Ele não viu como Toa desapareceu. Shiaya tinha certeza que era o corpo real de Toa que apareceu diante dele e não algo como um clone mágico. De repente, Shiaya sentiu uma leve dor de cabeça. Isso o deixava desconfortável por haver um inimigo que ele não conseguia entender. Como é? Você viu alguma coisa? Perguntou o Supremo Kai do Tempo. Shiaya estalou a língua, balançou a cabeça e disse. Não tenho certeza. Eu não conseguia ver nada. A força de Toa está completamente oculta. A força dela parece ser muito mais fraca que a minha, mas sua habilidade é misteriosa demais. Sim, Toa é conhecida como uma maga extraordinária no reino dos demônios. Magia estranha e variada é seu forte. Além disso, a lenda diz que o outro controlador espaço-temporal do reino dos demônios é um androide que ela criou usando magia. Shonua lhe contou um segredo que abalou a Terra.
A mente de Xiaia tremeu e ela perguntou apressadamente, ela ainda consegue criar controladores de espaço-tempo? Não tenho certeza. Pode ter sido uma coincidência. Desde o nascimento de Mira, Toa não continuou fabricando mais controladores de espaço-tempo. Deveria haver muitas restrições. A voz de Shonu era como a de uma criança, e não se percebia que ela já havia vivido por 75 milhões de anos. Desta vez, Toa conseguiu usar o cristal vermelho para criar um mundo fragmentado. Embora seja pequeno, não é um bom começo. Um mundo fragmentado que poderia ser criado usando cristais espaço-temporais não era uma boa notícia para Shonua, o Supremo Kai do Tempo. No passado, a criação de um mundo fragmentado exigia as operações cuidadosas de Toa Mira. No entanto, com os cristais vermelhos, não era mais difícil criar um mundo. Até um personagem como Galik Jr. poderia usá-lo para criar um mundo tão grande quanto um sistema solar. Isso significava que, enquanto Toa estivesse disposta, ela poderia criar mundos ainda mais fragmentados a qualquer momento. Além disso, mesmo que muitos desses mundos fossem usados apenas para confundir pessoas, enquanto houver um mundo para ressuscitar Demigra, seria uma catástrofe enorme para todo o universo. Ainda falta muito para percorrer. Shonua disse com aflição. Como administradora da Ordem do Tempo e do Espaço, ela estava sob pressão no momento. Dragon Ball Legend capítulo 374, Piccolo Jr. Xiaia sabia que Shonua estava preocupado, mas não conseguia ajudar o quanto queria. Claro, Xiaia não pouparia esforços para agir, mas sua força atual não estava no nível de ignorar todas as regras e regulamentos. Proteger os que estavam próximos era sua linha de base. Xiaia olhou de volta para o pequeno mundo, e então bateu palmas. Uma habilidade espaço-temporal cintilante e translúcida saiu de sua mão e o levou para longe deste mundo em uma passagem colorida. Xiaia encontrou seu mundo conforme a direção indicada pelo Anel do Tempo e, mais uma vez, retornou ao local de onde havia desaparecido anteriormente. É o mesmo lugar, o reino dos demônios da Terra. Xiaia olhou ao redor calmamente e rugiu ferozmente. Uma aura vasta e poderosa reverberou imediatamente por todo o reino demônio da Terra. Após o rugido, o que impuro foi dissipado de seu corpo, e seu coração ficou mais confortável. No entanto, causou um desastre para todo o reino dos demônios. Mesmo depois de muitos anos, muitos demônios ainda se lembravam do desastre. Era um dia escuro quando, de repente, uma aura poderosa caiu do céu. A aura assustadora, semelhante à luz divina de um deus, de repente envolveu o reino dos demônios da terra. Esse desastre ocorreu abruptamente, como um vento gelando que penetrou no coração. A população do reino dos demônios se escondia em suas tocas, tremendo. Eles não ousaram sair. Enquanto observava a paisagem nublada, horrível e decadente ao seu redor, Xiaia franziu levemente a testa e murmurou, vamos sair primeiro do reino dos demônios. Então um feixe de luz riscou o céu escuro do reino dos demônios como um raio. Xiaia logo chegou em frente à porta de pedra na entrada do reino dos demônios. Ao sair pela porta de pedra, a luz quente do sol iluminou o corpo de Xiaia e purificou instantaneamente o vapor escuro de água em seu corpo. Comparado ao reino dos demônios, a paisagem da terra era como um paraíso, fazendo o humor de Xiaia ficar alegre. Xiaia subiu várias centenas de metros no céu e então voou em direção à sua casa na praia. Em algum lugar no sudoeste, havia montanhas imponentes e cristas íngremes. Xiling e Miers lutavam no céu enquanto se dirigiam para as remotas alturas Nunzabit. Ualala! Seus ataques causaram inúmeros feixes de energias cintilantes explodindo. Ok. Esse rei Piccolo já está por perto. Podemos atraí-lo assim. Não assuste ele. Miers torceu a boca e disse sem parar seus movimentos. Xiling retribuiu um leve sorriso e disse, não se preocupe. Já temos nossas medidas em ordem. Se esse pequeno poder o assusta, então ele não merece a atenção de Xiaia. Será melhor aniquilá-lo o quanto antes, se for esse o caso. Miers estreitou os olhos e assentiu concordando com a visão de Xiling. Depois disso, os dois continuaram lutando acima das alturas Nunzabit. Xiling e Miers controlavam sua força com precisão enquanto lutavam. Embora as perturbações causadas por cada ataque tenham sido muito grandes, elas não danificaram a estrutura interna da Terra. Não muito longe do local da batalha, havia um grande cânion de milhares de quilômetros de comprimento no meio das alturas Nunzabit. Olhando do alto do céu, era como uma longa fila que cortava o continente. Em um cânion profundo,
O recém-nascido Piccolo, vestindo uma capa branca com um chapéu na cabeça, estava sentado silenciosamente entre as rachaduras do estreito cânion. O vento assobiando fluía pelos penhascos do cânion e se condensava em uma forte supertempestade. O vento frio soprava no rosto de Piccolo, como uma lâmina cortando-o. Piccolo estava imóvel quando de repente abriu os olhos, e um brilho de luz brilhou em suas pupilas negras. Uma aura impressionante disparou de seus olhos e atingiu o penhasco não muito longe. Com um som estrondoso, as pedras fragmentadas caíram. Goku, eu vou te superar em breve. Você com certeza vai participar do torneio de artes marciais no ano que vem. Então vou derrotá-los diante da plateia de todos e anunciar meu retorno ao mundo. O rosto de Piccolo estava sombrio enquanto ele batia o pé ferozmente na pedra sob seus pés, quebrando-a em pedaços. E Unzabichentes era onde o Namekiano vivia quando pousou na Terra. Piccolo veio para Unzabichentes após a lembrança de sua linhagem e treinou aqui. Atualmente, sua força havia superado a do velho rei Piccolo, mas Piccolo sabia que ainda não era forte o suficiente. Ele precisava ficar mais poderoso e pisotear todos sob seus pés. Naquele momento, Piccolo sentiu tremores vindos do chão sem saber o motivo. O que está acontecendo? Piccolo ficou intrigado, e então sentiu duas auras assustadoras se aproximando. Diante de ambas as auras, ele se sentia insignificante e envergonhado demais para mostrar o rosto. Essa sensação o fez franzir a testa. Ele ficou extremamente chateado. Droga, como pode haver um Ki tão forte? Além do Goku, porque existe um especialista assim na Terra? Piccolo rugiu de raiva por dentro. Então, Piccolo voou para o céu. Ele precisava descobrir a identidade dos donos de ambas as auras. Em algum lugar de Unzabichentes, Xiling e Miers ainda fingiam brigar. A energia que se espalhou em todas as direções foi envolta em um turbilhão forte que perturbou toda Unzabichentes. Felizmente, não havia ninguém presente. A temperatura lá era baixa e fria, de modo que nem havia criaturas vivas presentes. Olha, aquele rei Piccolo está se aproximando. Ao sentir uma aura se aproximando, os olhos brilhantes de Xiling brilharam e um sorriso apareceu em seu rosto. Miers sorriu, e eles continuaram a farsa, atacando-se de um lado para o outro. Enquanto lutavam, eles se moveram lentamente em direção à posição de Piccolo. Suas silhuetas se moviam rapidamente, às vezes colidiam ferozmente, e às vezes se separavam rapidamente. Depois de se separarem por alguns segundos, eles retomavam a luta. Rumble. Rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram no chão sólido do planalto durante a batalha entre os dois. Aos olhos dos outros, a batalha entre os dois era como uma batalha de vida ou morte entre velhos inimigos. Pelo menos, era assim aos olhos de Piccolo. Ele não podia perceber que os dois combatentes no céu estavam apenas fingindo. Embora estivesse um pouco distante, Piccolo estava completamente abalado pela batalha deslumbrante à sua frente. Droga! Piccolo estava indignado, seus dois dentes demoníacos e pontiagudos rangendo um no outro. Colocando-se no lugar deles, Piccolo descobriu que, se entrasse na batalha entre os dois, esqueça a luta. Só as ondas de energia remanescentes que eles geravam casualmente já o deixavam inconsciente. Como pode haver tais especialistas na Terra? Os olhos de Piccolo brilharam com um olhar complicado enquanto murmurava para si mesmo: eu quero governar o mundo, mas não sei quanto tempo teria que esperar. Os sons da luta foram se afastando aos poucos, e logo, Xiling e Miers deixaram os Abichentes. No entanto, o impacto que deixaram em Piccolo foi profundo e distante. E, o que é isso? De repente, Piccolo encontrou uma bolsa marrom no local da batalha. Quando pegou a sacola e abriu, Piccolo descobriu que a sacola continha uma fruta vermelha estranha e dezenas de vagens verdes que estavam secas e pequenas. A fruta vermelha tinha um fascínio indizível. Que diabos é isso? Piccolo deu uma mordida na fruta vermelha que segurava e de repente descobriu que uma energia que chocante havia aparecido em seu corpo. Essa aura é tão forte. Os olhos de Piccolo se arregalaram ao descobrir, para sua surpresa, que sua força havia aumentado várias vezes em um instante, e enquanto estava selvagem de alegria, Piccolo rapidamente engoliu a fruta inteira em 2 ou 3 mordidas. Uma força tão poderosa. O que era aquela coisa? Goku, tenho certeza de que agora posso te derrotar. Piccolo gritou animado, e então olhou para as outras coisas na bolsa com olhos brilhantes enquanto refletia. A fruta vermelha já é incrível, e essas dezenas de feijões? Dragon Ball Legend capítulo 375, um ano Shiara está em casa.
O vento noturno transmitia um frio profundo para as pessoas. Enquanto comia o jantar preparado por Launch, Xiaoya refletia sobre seus planos. Ele sabia que a força do estado Super Saiyajin 2 pertencia à categoria de força lendária entre a maioria das criaturas vivas do universo. No entanto, Xiaoya não estava satisfeito porque, só no universo 7, havia muitas pessoas mais fortes que ele, sem contar que o universo 7 era apenas um dos 12 universos de todo o multiverso. Além disso, agora que um grande número de universos fragmentados havia surgido, o número de especialistas fortes era ainda mais difícil de estimar. Embora o número de especialistas fortes na maioria dos mundos fragmentados não fosse muito, enquanto o número básico fosse suficiente, o número de especialistas fortes aumentará muito com o tempo. A Toa do Reino dos Demônios não é uma pessoa pacífica, e parece que ela já me viu. Xiaoya segurava a cabeça, um pouco preocupado. O poder de Toa era misterioso, muito mais estranho que o de seu irmão, Dabura. Xiaoya se sentiu desconfortável ao ver uma pessoa assim fixar sua atenção nele. Nesse momento, Xiling e Miers desceram do céu e vieram ao lado de Xiaoya. Sentaram-se casualmente, pegaram a comida da mesa e começaram a comer. Como foi o Piccolo? Xiaoya perguntou. Colocando a comida na mão, Xiling disse, aceitável. Embora seja fraco, não escapou com medo sem nos ver. Como estavam as coisas ali? Por que você voltou tão cedo? Miers perguntou surpreso, já que Xiaoya havia sumido há poucas horas. Estive em outro mundo por alguns dias. Será que o fluxo do tempo no mundo fragmentado era diferente? Xiaoya murmurou. Então, disse a Xiling, a questão ali está resolvida, mas sinto que causei problemas. Depois, ele contou sobre seu encontro com Toa no mundo fragmentado. Xiling ficou atônita por um tempo, e então olhou para Xiaoya de forma estranha e perguntou, como a Toa soube que você havia entrado naquele mundo? Talvez ela tenha observado o tempo todo e depois se mostrou depois de me ver. Xiaoya compartilhou seu palpite com eles. O mundo fragmentado foi o primeiro mundo a ser criado usando o cristal espaço-tempo. Se eu estivesse no lugar dela, eu também observaria pessoalmente. Essa pessoa é realmente estranha. Já que ela se mostrou e não lutou contra você, por que então apareceu? Miers estalou os lábios e perguntou. Xiaoya olhou para ela divertido e disse, você acha que todo mundo é como você, viciado em guerra? Talvez o poder de batalha da Toa não seja muito forte. O aspecto assustador de Toa era sua magia misteriosa, e seu verdadeiro poder de batalha não era conhecido. Ela era igual à bruxa maligna, Babidi, que ressuscitou Majin Buu, ambos especialistas em magia. Já que ela já colocou o olho em você, então você precisa tomar cuidado daqui para frente e não se meter em encrenca. Depois de dar sua opinião calmamente, Xiling abaixou a cabeça e continuou comendo. Ao enfrentar uma refeição deliciosa, Xiling e Miers não resistiram. Enquanto encarava a aparência extremamente desinibida de Xiling e Miers enquanto devoravam a refeição, Xiaoya sorriu. Ele supôs que a pequena quantidade de comida na mesa não seria suficiente para eles, então mandou Launch ir para a cozinha preparar mais. Ao mesmo tempo, na Torre Corin, Satanás e Yajirobe finalmente subiram a Torre Corin e estavam recebendo dicas de Corin. Por que você é tão burro? Quantas vezes você já foi ensinado? Fique calmo e volte sempre. Corin gritou furioso com Satanás. Ele nunca tinha visto um idiota assim. Um bastão de madeira guiando uma jarra de água mudou sua trajetória no ar, e Satanás se jogou no céu e caiu de bruços no chão. Ele estalou os lábios e cobriu a cabeça enquanto rolava no chão. Dói, dói. Satanás lamentava enquanto rolava no chão. Corin olhou impotente e murmurou, o que são essas pessoas? Entre as pessoas que escalaram a Torre Corin no passado, pelo menos algumas tinham habilidades marciais, porém, esse Satanás só tem força bruta. Corin então olhou para Yajirobe, que dormia profundamente enquanto abraçava uma katana, e suspirou. Ele refletiu, esses dois caras. Um é preguiçoso enquanto o outro é burro. Achei que tinha conhecido um gênio. Parece que vou estar ocupado por um tempo. O tempo passou. Num piscar de olhos, Satanás e Yajirobe já viviam na Torre Corin há um ano. Por causa do aviso prévio de Xiaoya, Corin percebeu muito cedo a importância dos feijões senzu, então a questão de Yajirobe comer feijão senzu como feijão frito não aconteceu. No entanto, devido à baixa produção e ao consumo prolongado de feijões senzu, restaram apenas 400 feijões senzu. Pelo menos, era muito melhor que a obra original.
Pensando bem, na obra original, Goku e outros tinham que dividir um feijão senzu para dar a várias pessoas comerem. No entanto, neste mundo, Goku e outros talvez não precisassem passar por tanta pressão no futuro. Atualmente, Satanás ainda estava treinando sob a orientação de Kuririn. Quanto aos talentos de Satanás, não era tão bom assim. Além de se gabar, ele não tinha habilidades reais. Depois de aprender por mais de um ano, Satanás só havia aprendido um pouco de conhecimento superficial. Esquece. Satanás, acho que você deveria voltar. Eu realmente não posso te ensinar. Depois de persistir com Satanás por um ano, Kuririn finalmente desistiu dele. Ao ouvir isso, as lágrimas e o ranho de Satanás escorreram enquanto ele implorava: não. Mestre, acho que estou progredindo. Olha. Satanás brandiu dezenas de socos no ar, e então pegou os sacos de areia usados para carregar cargas pesadas. Depois disso, Satanás cortou com a palma da mão usando força ampla, e os sacos de areia ficaram planos, mas não se abriram. Ao ver essa cena, Kuririn puxou ar frio, como se tivesse acabado de presenciar algo inconcebível, e tossiu. Com grande dificuldade, ele se acalmou e, com as mãos trêmulas, levantou a bengala e bateu em Satanás. Inútil. Ah! Eu te ensinei por um ano, mas você nem consegue quebrar um saco de areia. Que humilhação! Tenho vergonha do título de mortal. Nesse momento, Yajirobe se aproximou segurando a katana e olhou para Satanás com desdém. Ele disse com os lábios tremendo: você é realmente inútil. E Satanás deu uma risada vazia. No entanto, ele achava que estava muito mais poderoso do que antes. Kuririn imortal, ele realmente faz jus à reputação. Yajirobe, você passou no teste. O próximo é este. Um objeto voou por cima enquanto Kuririn falava. Yajirobe pegou com reflexo condicional e viu que era um sino pequeno. Por que você está me dando esse sininho? Kuririn parou de andar e disse: este é um símbolo para entrar no miradinho. Você passou no meu teste e obteve a qualificação para treinar no mirante acima da torre Kuririn. Vigia. Yajirobe murmurou e guardou o sininho. Existe alguém ainda mais poderoso aí? Claro. O mirante é onde Kami mora. Se você subir lá, será a responsabilidade do Kami te dar dicas no treinamento. Este mundo realmente tem um Deus. Ei, claro, existe um Deus. Kuririn acariciou a barba e disse. Esse Yajirobe, embora um pouco preguiçoso, seu talento é muito bom. Antes, ele morava sozinho, mas podia treinar para se tornar tão poderoso pensando cegamente. Se ele estava falando sério, ninguém sabe quais conquistas ele terá no futuro. E eu? Satanás esticou o peito e perguntou orgulhoso. Kuririn revirou os olhos sem palavras. Ele nunca tinha visto uma pessoa tão descarada antes. Monte Pauzu. Bulma estava agitada pela cozinha, e vários pequenos robôs coordenavam com ela, voando pelo ar enquanto colocavam tigelas e pratos na mesa de jantar. Bulma provou a sopa e achou um pouco suave, então adicionou alguns condimentos na panela e apagou a chama acima do fogão. Ela estreitou os olhos e preparou comida e bebida. Tio Bardock, Goku, venham aqui comer. Bulma saiu segurando uma concha e gritou com a dupla que treinava no pátio. Ah, finalmente podemos comer. Goku enxugou o suor da testa e correu para o quarto. Comparado ao ano anterior, Goku havia crescido mais uma vez. Agora era mais alto que Bulma por uma cabeça. Bardock sorriu e também se aproximou. Enquanto comia, informou Goku que estava indo embora. Você melhorou muito este ano, mas há pessoas mais talentosas do que você no mundo em geral. Seu poder de batalha de 1600 ainda está muito baixo, então não relaxe no treinamento. Mestre, você vai embora. Goku estava um pouco relutante em se desfazer dele. Bardock sorriu e disse, sim, estou fora há muito tempo, mas voltarei a vê-lo daqui a alguns anos. Nesse momento, vou deixar você ver como eu fico sob a máscara. Tudo bem. Nesse momento, eu me tornarei ainda mais poderoso, disse Goku sinceramente, seus olhos brilhando com um brilho determinado. Faltam alguns dias para o início do torneio mundial de artes marciais. Você deve se sair bem. Desta vez, eu definitivamente vou conquistar o campeonato, disse Goku com confiança. Bardock assentiu satisfeito e disse a Bulma, Kakarote é um cara simples, então você vai ter que se esforçar no futuro. Bulma pareceu pensar em algo, fazendo seu rosto ficar vermelho de repente. Então, ela respondeu em voz baixa, HMM. Bulma sabia da identidade de Bardock. O pai do Goku tinha dito isso ele mesmo.
Bulma se sentia como uma nora feia encontrando os sogros, fazendo seu rosto arder de calor. Bulma, o que há com seu rosto? Você está doente. Goku colocou a mão na testa de Bulma e a tocou algumas vezes. Estava um pouco quente. Bulma afastou a mão dele e gritou timidamente, você é quem está doente. Há hectares e hectares. Bardock olhou para o jovem casal e não pôde deixar de rir alto, sentindo falta da esposa e da filha no planeta Yongsan. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.